Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. Hoje nós estamos aqui para o estudo de mais uma lição que foi abordada na nossa EBD. O título da nossa lição é Uma Vida Cristã Autêntica. E o texto áureo se encontra lá no Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 6, versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Nós estamos aqui nesta noite com o pastor Edson Borges de Souza e o pastor Humberto Vargas Sedano, que é um pastor do nosso colegiado pastoral, responsável pela nossa missão de Álvares Machado, e o pastor Edson é o pastor titular aqui da PIB-PP. Está também na transmissão e no som o nosso irmão Flávio Claudino de Araújo. Queremos agradecer a participação de todos os envolvidos dessa mesa de explanação bíblica. E a você que está nos assistindo ou que irá nos assistir em algum momento. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para o estudo que teremos nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais esse estudo, Senhor. Fale aos nossos corações, Pai. Que não seja, Senhor, nós mesmos, mas que o Senhor fale profundamente a cada coração. Que possamos ser mais edificados pela Tua palavra. Fica também com os nossos que estão nos acompanhando nesse momento, aqueles que estão nos assistindo agora, ou que irá nos assistir em algum momento. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, e Senhor, que o Senhor fale a cada coração também, Senhor, e transmita aquele recado especial que o Senhor tenha a nos transmitir, Senhor, a cada um de nós. Que possamos não só ouvirmos da Tua palavra, mas colocá-la também em prática nas nossas vidas. Dá-nos força, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Fica também, Senhor, com a nossa PIB-PP, com todos os irmãos, ó Pai, aqui envolvidos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça, Senhor, em nós e através de nós, a Tua obra, Senhor, aqui neste local. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós queremos passar a palavra agora ao pastor Humberto Vargas Sedano. Ele fará a primeira parte da lição e depois o pastor Edson Borges de Souza fará a segunda parte. Amém. Boa noite, irmão William, pastor Edson, boa noite. Também Flávio está na parte técnica, também boa noite, não? E irmãos também que estão participando através da internet. Então chegamos à lição número 6, não? Uma vida cristã autêntica. E nesta parte de um novo capítulo, o capítulo 6 de Mateus, o foco está sobre o que é chamado o tripé judaico, não? Da religião. Não? Se menciona esmolas, oração e jejum. É interessante que no capítulo anterior, o foco era a doutrina, não? Que seria assim a teoria da fé. Agora, a ênfase está sobre a prática da fé. Não são 3 exercícios aqui que deviam ser espirituais, só que estão deturpados, não? E há uma ponte necessária de mencionar, não? Entre Malaquias e Mateus. Por causa da ausência da palavra de Deus, naqueles 4 séculos de silêncio profético, houve um esvaziamento da espiritualidade. E o que aconteceu? Se preencheu com religiosidade, não? Não havia palavra, não havia profeta, não havia revelação. Então as pessoas construíram uma religião carregada muito do eu, egocêntrica, exibicionista, não? Tudo se deturpou. Tudo aquilo que era espiritual se tornou algo religioso, mecânico, artificial, hipócrita, porque aqui, inclusive, a lição chama para isso, não? Autenticidade, não? Autenticidade. Só que aqui tem uma temática interessante, não? Já vimos que na primeira parte do Sermão da Montanha, vemos o processo da conversão do discípulo de Cristo. Vemos a exigência de ser luz, ser sal. Ele menciona os mandamentos, ele fala assim, o Senhor fala assim, não ouviste que fui dito, porém vos digo, e ele corrige primeiro na parte da doutrina. Então, ele frisa primeiro ali o que é a ortodoxia diante da heresia. Agora, ele frisa aqui a ortopraxia, que é a prática correta da fé. Através dessas 3 atividades, que eram exercícios religiosos, não? E é interessante porque aqui a lição vai abordar 2, são 3, não?
duas vai abordar. Só que uma está direcionada para o próximo, que é a esmola, outra está direcionada para Deus, que é a oração, e outra está direcionada para a própria pessoa, que era o jejum. Não? Então, eram exercícios pessoais de piedade. Mas foram deturpados, não, pelos judeus, foram usados de forma errada, algo assim horizontal, de homem para homem, não era algo de homem para Deus, algo vertical. E o Senhor vai procurar resgatar a pureza de aqueles 3 exercícios que devem ser válidos e, na verdade, não, devem ser como ele faria, como ele fazia. Não? Ele ajudava, ele orava, ele também jejuava. Então, tem que seguir o exemplo de Cristo, não o exemplo dos fariseus, que era todo deturpado. E aqui vemos o primeiro ponto, não? A autenticidade na prática da caridade. Nós não usamos muito essa palavra, não? Outros grupos usam essa palavra. Esse primeiro ponto aqui, basicamente é misericórdia, não? Misericórdia. O Senhor fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, a pessoa davam as esmolas, não era para ir ao próximo. A pessoa dava esmola, não era para glorificar a Deus. A pessoa dava esmola para cultuar-se a si mesmo, para aparecer. É uma atitude de exibicionismo, não? Em forma egoísta, em forma hipócrita, eles davam as esmolas. Então, que o Senhor Jesus rejeitava e condenava abertamente. Não é assim como tem que contribuir, ajudando aquele que precisava de uma ajuda financeira, não? Então, ele esperava algo diferente dos discípulos, recuperar o sentido espiritual das esmolas. Não procurando reconhecimento humano, não procurando glória humana, mas de forma humilde, sincera, e uma palavra que ele muito usa, secreta. Secreta, que ninguém saiba. Não? E aqui usa também uma hipérbole, não? Que quando a pessoa der, que sua mão esquerda, certamente, não ignore o que faz a direita. Não? Então, algo que ninguém tem que estar sabendo, não? Está sabendo, não? Porque realmente isso vai contra o propósito de Deus. Deus onisciente sabe tudo, ele sabe tudo, não? Então tem que resgatar-se a prática de dar, de contribuir em forma totalmente prudente, silenciosa, sem assim holofotes, sem luzes. E hoje é interessante porque hoje temos pecados que eles são talvez assim aumentados com a tecnologia, não? Porque vimos o que aconteceu na pandemia, o que aconteceu também nas enchentes no sul, não? As pessoas contribuíam e apareciam na internet, não? Aquelas selfies, não? Querendo mostrar que deu, não? A pessoa, a igreja, o pastor, mostrando que deu. Todo mundo curtindo, dando assim, parabéns, batendo palmas. Então, parece que esse pecado, longe de ter desaparecido, ele tem se multiplicado, não? Multiplicado, não? Então, realmente tem que ter muito, muito cuidado, não? Temos que vigiar para que aquilo que fazemos não seja como a pessoa fazia, não? Procurando recompensa humana, procurando glória humana, procurando aprovação humana. Paulo fala assim, não? Se eu procurasse a aprovação dos homens, não seria servo de Deus, diz Paulo em Gálatas 1, não? Então temos que procurar seguir o exemplo de Cristo. Nunca agir tendo essa motivação errada, não? De querer aparecer, de querer mostrar, não? Tipo um exibicionismo, uma piedade que realmente não tem aprovação de Deus, porque isso realmente é algo que Deus condena, não? Então esse seria o primeiro ponto aqui, acerca de dar, de contribuir com os pobres, não? Nunca com hipocrisia, nunca certamente com alarde, com aquela situação, não? De tocar trompeta, como diria o Senhor também em outra parte, não? Senão, sinceramente, humildemente, silenciosamente, não? Logo passaria para o ponto da oração, só que esse ponto vai ser tratado na outra lição, não? Agora, o seguinte ponto é, assim como tem autenticidade na prática da caridade, é autenticidade na prática do jejum. O Senhor vai usar a mesma ideia, não? A mesma ideia, não? Diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto.
e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então você vê que a pessoa que é egoísta, que é religiosa, ela tem uma obsessão, tem uma fascinação para fazer qualquer coisa na igreja com relação àquilo que é vida espiritual, não para agradar a Deus, é para si mesmo, para chamar a atenção das pessoas, para procurar admiração, e é um culto ao eu, não? Um culto ao eu, que é errado, não? Então aqui o que o Senhor fala, tem que recuperar o sentido de dar as esmolas, o sentido de jejuar, tem que ser em silêncio, tem que ser em secreto. E uma coisa importante, não? Isso se vê depois na oração, não? O aspecto da intimidade, não? É nós e Deus, ninguém mais tem que saber. Ninguém mais tem que saber. Então, essa questão que devia ser algo espiritual se tornou algo teatral. A pessoa vai fazer um jejum e já muda o rosto, não? Muda a aparência. Para ser perguntado, por que você está assim? Não, que estou jejuando, não? Então, isso se torna a pessoa realmente alguém que é imadura, é carnal e é individualista. Tem que ser em secreto, não? Algo que tem que ser feito com prazer, com alegria, não? Alegria. Isso nos lembra um texto que o Senhor disse também assim, não? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ni se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então aqui o remendo novo seria o jejum, o remendo novo seria a esmola. Só que se você coloca esse remendo novo, remendo de pano novo, em um vestido velho, que é a pessoa não convertida, se perde, não? Então, uma pessoa que não é convertida, uma pessoa carnal, não sabe dar esmola, não sabe jejuar, não sabe orar, vai fazer tudo errado, na carne, não no espírito, não como Cristo fazia. Então tem que haver um novo nascimento, tem que haver uma mudança de vida, de pensamento, de comportamento para agir como Deus quer, no espírito, não na carne, não? Como Cristo certamente ele pedia, não? E o interessante aqui quando diz assim, tu porém quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuam. Então tem que ser algo tão discreto, tem que ser algo tão silencioso entre nós e Deus, e tem que ser um tempo de alegria, não? Tempo de alegria, não querendo fingir assim piedade, com tristeza, com lamento, de uma melancólica, não? E sabe que é interessante? A palavra hipócrita na Bíblia, em toda a Bíblia, aparece apenas 18 vezes. 18 vezes. 14 delas estão em Mateus. Cristo usa essa palavra para denunciar os religiosos, os fariseus que fingiam algo que não era. O sermão, me parece que o quarto sermão, em Mateus 23, que é exclusivamente para atacar os fariseus, o Senhor fala para eles 7 vezes hipócritas, porque eles aparentavam algo que não eram. E aqui está denunciando, não? Aqui está denunciando certamente, não? Ele se referia a pessoas que praticavam boas ações apenas por ostentação, não por compaixão ou espiritualidade. As ações do hipócrita podem ser boas, mas seus motivos são malignos. Esses atos vazios são sua recompensa, enquanto Deus recompensa aqueles que são sinceros em sua fé. E aí entramos a um terceiro ponto, talvez, da teologia, não? Porque a gente comentou acerca da ortodoxia, que é a doutrina certa, não? Doutrina certa, correta. A ortopraxia, que é a prática certa da doutrina. E vem a ortopatia, não? A ortopatia é a motivação certa. Por que você faz isso? Eu lembrei uma história interessante quando uma moça cantava muito bonito em outra igreja, em outro lugar. Ela cantava muito bonito e ela falou assim, eu vou louvar a Deus, tá? E pediu microfone e começou a cantar e cantou muito bonito. Só que ela depois ficou chateada porque ninguém deu parabéns. Ninguém deu parabéns. E uma irmã da idade falou assim, você foi a louvar a Deus? Fui. Então você está procurando o louvor dos homens por quê? Por que você procura o louvor das pessoas? Se o louvor é para Deus. A vezes a gente tem essa atitude, não? A vezes a gente faz algo, seja pregar, seja orar, seja cantar, qualquer coisa, servir na igreja, ajudar as pessoas. Mas o que está procurando? O louvor das pessoas? A aprovação das pessoas está errado, não? Então realmente isso está embutido na natureza humana, não? Então nós temos que exercitar toda a disciplina espiritual no Espírito Santo, com temor, com tremor, com humildade, no secreto como Cristo faria. Temos que cultivar essa intimidade, porque Deus se agrada disso. Não algo que seja assim pomposo, algo que chame atenção, porque está errado, não? No final, o culto se torna algo nosso, não? Antropocêntrico, e não é Deus o centro. Então realmente nós temos que procurar a glória de Deus e não a glória
nossa nem das pessoas, apenas do Senhor. Não? Então, realmente, esta lição aqui é importante, recuperando a prática da fé, não? A prática da religião, que deve ser espiritual e pura. Não? Bom dia, nosso amado William Martinez. Bom dia, pastor Sedano. E agradecemos, né, esse dia maravilhoso que Deus nos tem dado, com a sua graça, com o seu favor, né? E também a honra de gravar esta mesa de explanação, né, que muitos estarão aí acompanhando, e que os irmãos, nessa noite em que acompanham, né, essa mesa de explanação, estejam com a Bíblia aberta e acompanhando tudo que o pastor Humberto já explanou, e que vamos agora também finalizar aqui na nossa parte. Deus abençoe cada papai que aí está, cada mamãe, cada membro da nossa igreja, os amigos que também sempre nos acompanham, né? O irmão Flávio aí trabalhando toda essa estrutura, para que essa revista da lição anterior venha a esse momento aqui, né, de explanação pelo YouTube. E aqui no último ponto, a prática do bem motivada pela recompensa por si só não está errado, porque há algo inerente do ser humano, né? Ele quer uma recompensa, né? Mas o problema está em não seguir, aqui pela colocação do autor, não é? Seguindo a Bíblia, a reta justiça que deve reger nossas intenções, né? Então, como citou o pastor, a moça cantava muito bonito e ficou esperando aplausos. Mas se ela cantou para Deus, a glória é para Deus, não é para ela, né? Então, o que está pesando aqui é a intenção, na questão da esmola, do jejum, da oração, né? É aquilo que os pastores, né, inclusive eu, ao longo dos anos, sempre falamos: cuidado com a sua vida secreta, com a sua vida privada, né? Então, você vai saber quem é você quando você analisa a sua vida secreta, sua vida privada, suas intenções, né? Como a gente sempre lembra aqui do Tozer, que no dia do tribunal de Cristo, quando a igreja passar ali para juízo, 2 Coríntios 5:10, não é tanto o que fizemos, mas por quê? Por que fizemos? A intenção. E Deus olha, como disse a Samuel, o homem de dentro para fora. De dentro para fora, né? Eu acho que um exemplo que a gente nos ajuda bastante, são os pais. A melhor coisa que um filho sempre faz a uma filha é falar a verdade sempre, para o pai, para a mãe. Porque o pai e a mãe conhecem, como a dona Maria Luísa conhece o William, né? Desde bebê. Como a minha mãe me conhece desde bebê. Pastor Humberto ainda tem a mamãe? Não tem mais a mamãe. Mas veja aí os filhos do pastor Humberto. Ele conhece o Ariel, a Radassa, desde bebezinha. Amanhã, Ariel está com 40 anos, né? Radassa aí com, digamos, 35 anos, não sei a diferença de idade aí deles, né? Mas ele conhece, ele tem uma vivência com essas crianças. Imagine Deus, que é onisciente, que sabe tudo. Então a melhor coisa é sempre falar a verdade, é sempre ser sincero, autêntico, né? Vamos lembrar que a palavra sincero do latim é sincera, né? Ou pelo grego testado pelo sol, né? Então antigamente não tinha código do consumidor, defesa do consumidor. Então quando o oleiro quebrava um vaso, ele colocava lá a cera para conseguir enganar a compradora, né, e levar o vaso, como se estivesse autêntico. Botava no fogo, a cera derretia, ou seja, não era original. Então, sempre ser sinceros. Salmo 51, Davi lembra: ao coração contrito e arrependido, Deus não desprezará, né? Então Deus se alegra
quando nós somos sinceros e falamos a verdade que Ele já conhece. Também é bom lembrar que antes mesmo que eu falasse alguma coisa, ou fizesse, Deus já sabia. Porque Deus está no eterno presente. Para Ele não há passado e nem futuro, só o eterno presente. Por isso, Romanos 4,17, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Né? E a Bíblia tem várias situações assim, né? Onde Deus fala, olha, tal dia, tal hora, né? Avisa ali aquele profeta, e acontece como ele falou. Né? Então, é muito importante a gente saber que quando a gente ora a Deus, ou faz um jejum, ou uma esmola, né? Saber que Deus está de olho mesmo. Qual é a minha motivação? É glorificar a Deus? É realmente fazer o melhor, sem nenhum interesse, sem querer nada de volta, né? Porque o avarento, um dos problemas, um dos pontos de perfil dos falsos mestres, como está em 2 Pedro, capítulo 2, é a avareza. Todo falso crente, ele é muito agarrado às coisas materiais. Tudo que ele faz é o que eu vou ganhar lá na frente. Qual é a recompensa que eu vou ter se eu fizer isso? Né? Então Jesus está mostrando que Deus sabe tudo. Quando eu vou orar, eu devo falar sempre a verdade, abrir meu coração e dizer. Às vezes eu digo aos novos crentes aí, se você tem alguma dúvida sobre algum assunto, você está lá na sua casa, lê um texto da Bíblia, e não quer perguntar para o pastor, e fala, Senhor, me ilumina a mente para eu entender. Deus ilumina. Aí eu cito João 7,17 para ele, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino é verdadeiro ou não, porque Deus não vai deixar ninguém que tenha sede da verdade no escuro. Né? E no pano de fundo aqui estão os fariseus, que eram hipócritas. Jesus chama de hipócritas. Veja que em Mateus capítulo 23, ele dá 8 aspectos dessa hipocrisia deles. Eu vou pregar em cada um deles. Mostrando que eles eram fingidos, né? Eram atores da fé. Né? E até hoje, né, os falsos religiosos usam a oração para enganar muita gente. Pode ver que essa turminha, né, pastor Humberto aí, William, a turminha aí do falso evangelho, você pode ligar para eles qualquer hora do dia ou da noite. Tem um celular para você ligar qualquer hora do dia ou da noite, eu vou orar por você, eu tenho minha lista aqui de oração, vou jejuar por você. Eles sempre usam a oração e o jejum e a ajuda beneficente para enganar as pessoas e fazer, dar uma aparência de uma religiosidade verdadeira, né? Veja que, no caso dos fariseus, quando morria alguém, um homem que tivesse posses, por exemplo, eles iam lá fazer uma oração bem longa, ficar lá orando muito tempo, né? Mas de olho nos bens da viúva. Então eram, como Jesus chamou, sepulcros caiados. Por fora bonito, mas dentro cheira muito mal. Não é? E seguindo aqui a linha do nosso autor, há 2 conotações a respeito da recompensa que precisam ser entendidas. Jesus não se referia a um prêmio material. Tampouco a recompensa em seu mais alto escalão. Não é concedida a quem procura essa recompensa. Digno de recompensa, então, é aquele que dá a esmola e age em segredo para que Deus, então, o recompense. Porque a recompensa vem de Deus, né? De Deus. Teve um pastor que os antigos, como o Teotônio de Souza França, no meu tempo do Colégio Batista, ele falava que Djalma Cunha foi pastor na Igreja Batista da Pompeia.
Diz que era um homem muito culto, né? Um dos mais cultos daquela época, de Djalma Cunha. E às vezes ele falava, quando às vezes algum pastor reclamava de alguma coisa, ele dizia: a recompensa do pastor é sempre lembrar que a recompensa não é aqui. Sua recompensa está do lado de lá. Né? E ouvi também de um missionário norte-americano que, voltando para a sua terra, lá embaixo tinha um grupo, né? E tocando e cantando, ele achou que era, muitos anos fora do país, que era o pessoal da igreja que sabia que ele ia chegar, que estava lá. E falou: nossa, quanta gente que eu não conheço aí, se alegrando com a minha volta. Mas não era ele, atrás dele tinha um político muito famoso que estava descendo. E logo ele percebeu que toda aquela festa não era para ele, era para o político que estava descendo a escada do avião. E ele ficou muito triste, porque não veio quase ninguém para recebê-lo. E depois Deus, falando com ele, disse: meu filho, você ainda não chegou em casa. Ele entendeu que ainda não tinha chegado em casa, ou seja, no céu, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Ele cita aqui o Ar-Wissib, né? Referente à reta justiça, afirma que o conceito principal é que o nosso relacionamento com Deus deve ser secreto, para que apenas o Senhor veja, não para que as pessoas aplaudam, né? E com certeza o pastor Humberto, os pastores, nosso diácono William, né? Os mais velhos aqui, né? Já passaram por situações assim, né? E onde a gente aprendeu que a melhor coisa é ser secreto mesmo. De repente você passa ali bem tarde da noite, deixa lá algo na caixa de correio daquela pessoa. Hoje não dá para fazer porque tem as câmeras, né? Vai saber que foi você, né? Mas sempre, ou através de alguém, de algum terceiro, para não... Sempre procurar deixar aquele seu ato não público. E uma coisa que com certeza o pastor Humberto passou, e o William também já passou, e eu já passei, em momentos assim mais difíceis, Deus sempre usou pessoas que eu não conhecia, para deixar claro que é Ele que cuida, a glória dele. Eu estava um dia na nossa faculdade teológica, pastor Humberto e William, sentado. Era o dia do culto, lá que tinha às 8h30 da noite. E eu falei: hoje eu não vou no culto não, hoje eu vou ficar aqui pensando, porque no final de semana eu tinha que viajar para São Roque, eu ia pregar em São Roque. Um dia o pastor irmão da saudosa agora Iraci Anchieta, pastor Joel. Falei: nossa, como é que eu vou fazer para ir para São Roque? Eu não tenho dinheiro para viajar. E vou ter que pedir para o meu pai dinheiro. Eu não vou no culto, eu vou ficar sentado aqui. Se aproxima de mim uma senhora que eu não conhecia aquele dia, chamada Irene. Igreja Batista, ali no centro, me fala agora o nome, paulistana. E ela disse, e me deu um envelope. Deus me tocou para dar isso para você. E eu não conhecia essa mulher. Ela é aluna da faculdade, conheci ela a partir desse dia. Eram R$150. Com esse dinheiro, dava para eu ir a São Roque, voltar. Comi na rodoviária. E Deus usou uma pessoa que eu não conhecia para fazer aquela viagem. Um outro dia, eu cheguei na faculdade, né? E eu falei, eu queria tanto jantar hoje, mas eu não tenho dinheiro para jantar. E fiquei sentado ali. Como eu queria ter um dinheirinho para poder jantar hoje aqui no restaurante da faculdade. Daqui a pouco entrou um amigo meu que hoje é pastor também, Antônio Fragoso. Disse, Edson, vamos jantar comigo? E eu jantei aquele dia. E assim, quantas pessoas, né, que Deus me deu a graça de ajudar, e eu fiquei esperando. Uma vez me deram uma cesta básica, eu falei, olha, para eu levar para alguém. Eu falei, quem eu vou levar? E fiquei rodando aqui, rodando e resolvendo algumas coisas. Me veio na mente, família Beltrano de tal. Cheguei lá, a dona da casa falou, pastor, eu estava pensando muito.
Deus mandou o senhor aqui. Eu falei, eu sei que Deus mandou. Então às vezes a gente quer doar alguma coisa, eu falo, não tenha pressa, vamos doar para quem Deus mandar, que realmente está precisando. Então às vezes Deus usa alguém que a gente conhece, mas a gente também não falou para aquela pessoa. Por exemplo, a Mel, quando ela foi para os States, faltava R$1.000 para comprar os dólares. Eu disse, eu vou providenciar, filha. Cerca de 1 hora, uma amiga da família ligou para ela que queria fazer uma doação de R$1.000, mas a Mel não falou com ela, e nem eu, ninguém falou. Como ela sabia? Deus sabia. E ela mandou dinheiro na conta da Mel e compramos os dólares, né? Então a maravilha de você agir discretamente, mesmo dentro de casa, com a esposa, com os filhos, tudo que faz sem nenhum interesse, fazendo o melhor que pode e que sabe, para dar glória a Deus, como Paulo lembra, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, isso é maravilhoso, né? E vamos lembrar também que esmola, né, pastor Humberto? No original, porque na nossa cabeça aqui no Brasil, na nossa língua, esmola é ajudar um mendigo, né? É ajudar alguém que está aí numa situação precária. Mas esmola aqui, no original, é aliviar a necessidade de alguém. Se eu sei que tem alguém que está com 4 parcelas da faculdade, atrasada, não consigo pagar, e eu vou lá e pago e não quero que ninguém saiba, olha, não pode saber. E paga e quita aquelas, e a pessoa nunca sabe. É isso, é esmola também. É aliviar alguém. É ajudar a necessidade de alguém. E uma coisa que nós pastores e os diáconos também percebem é assim, quando há uma necessidade, um ensejo de atender beneficentemente alguém, você tem aqui o ímpio e tem um crente. Quem vai mais rápido atender? O ímpio. Porque o ímpio ele acha que vai ter salvação, que Deus vai olhar melhor se ele fizer o bem. O crente, como sabe que essa boa obra não salva, porque Cristo é quem salva, mas somos salvos para as boas obras, ele demora mais para fazer o bem. Ele demora. Às vezes, pessoas que não conhecem a fé têm o coração mais aberto para ajudar do que uma pessoa que conhece a palavra. E isso me entristece muito. É como diz o pastor Saião, eu ainda não vi um crente no meio da igreja dizendo, eu dou glória a Deus porque eu aumentei o salário do meu funcionário mais do que ele merecia. Né? Então devemos ter essa visão, não fechar o coração. Dentro das minhas possibilidades, para a glória de Deus, eu procuro fazer o que é possível. Diante de Deus, quanto a mim, Edson Borges. Mas como eu queria que no Natal, por exemplo, muita gente que pode fazer, fizesse, mas não faz. Não faz. Quanta gente que poderia ir no mercado e mandar 10 cestas básicas de Natal, 30, não faz nada. Não se importa com o semelhante. Não se importa. Né? Então a gente tem que saber dessas verdades, mas tem que praticar. Ah, Deus quer vencer, mas o que você está fazendo? Né? Às vezes eu digo lá na minha classe, né? Tentação, aliás, provação, não é só você não ter, você passar momentos difíceis na vida material, na vida financeira, onde Deus está provando você, provando a sua fé. Provação também, pastor Humberto, William, é ter muito. De repente você tem aí R$1 milhão, 2 milhões que você recebe de algum. E agora, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você está sendo provado. Você vai glorificar a Deus com esse dinheiro? Não é? Essa é a questão. E quantos que compra casas, compra isso, compra aquilo, mas não faz nada para ninguém.
E nesse sentido, até hoje os judeus ainda são bem liberais. Há um tempo atrás eu vi aí na mídia que um banqueiro lá em São Paulo, judeu, dada toda a partilha da sua herança, ainda deixou, escutem bem, 20 bilhões para doações beneficentes. Isso aí cumpre o plano de Deus. Isso é maravilhoso. Na minha casa, quando eu estava mexendo na minha casa, o servente de um dos pedreiros, o servente do Reginaldo, nesse tempo o Reginaldo estava lá, não era Sebastião, o Sebastião também andou lá com a gente, o saudoso Belo também no começo. O servente estava feliz, muito feliz. Eu falei, mas o que você... é o seguinte, a minha esposa é filha adotiva de uma senhora aí, e ela não sabia que ela tinha destinado para ela 2 casas, um carro e mais uma certa quantia no banco, quando ela morresse. Ela não sabia disso. E ela morreu um tempo atrás e agora ela foi chamada para receber essas casas, esse dinheiro e esse carro, e ela não sabe o que ela vai fazer. Ela está... Mas que maravilha! E eu sempre pensei isso, pessoas que têm bens... A gente vê aí gente, por exemplo, que deixou muita coisa, já faz 20 anos que a família está brigando. Você como advogado deve conhecer muita história, né? Então assim, antes eu sempre pensei, a pessoa que tem bens, e quando alguém me consulta, eu sempre falo isso. Deixa em testamento, lá de cartório, né? Não é aquele escrito à mão, não, porque alguém pode rasgar, jogar fora, né, William? Não vai ter valor nenhum. Deixa lá, destina para um monte de gente. Né? Havia uma família pobre da igreja que não tem casa, deixa uma casa para ela. Né? Valor em dinheiro, destina, distribui o que você tem. Né? Então é isso aí. Então que nós estejamos na vida secreta, percebendo, não é, que Deus está de olho nas nossas intenções. É como aquele moço, citando uma de música agora também, pastor Humberto William, uma voz muito linda também. E o pastor já há algum tempo não deixava ele cantar, sempre que ele pedia, uma hora eu chamo o irmão. Aí um dia o pastor disse, hoje eu quero falar com o irmão depois do culto. E despediu a igreja e veio conversar com ele. Disse, agora o irmão tem pedido para cantar, eu não tenho deixado, mas agora o irmão vai cantar. Eu vou sentar aqui, o irmão pode cantar. Mas agora que todo mundo foi embora? Mas o irmão não disse que canta para a glória de Deus? Vá lá cantar. Quer dizer, ele entendeu. É isso, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Essa questão mesmo do jejum é uma questão delicada, não é? Eu sempre disse sobre isso. Quando você tiver que jejuar, vai saber. Vai saber. Eu lembro da Fabiana, era bebezinha, lá em São Paulo, e a irmã dela caiu com ela, bateu a cabeça na quina da escada. Estado gravíssimo no hospital, sem chance de vida. Eu disse ao meu amigo Luiz Carlos Farias, que hoje é saudoso, vamos jejuar para essa bebê? Eu, vamos, Edson. E Deus salvou essa bebê. Quando ela casou em Mairiporã, mandaram me chamar para fazer a mensagem com o pastor deles. E lá dentro fizeram um casamento numa chácara lá em Mairiporã, lá vendo aquela carruagem com os cavalos, a Fabiana Cruz descendo aquela carruagem, né, para a cerimônia, né, uma cerimônia muito linda. Quando tiver que jejuar, você vai saber. Né? Então não precisa ficar aí. Às vezes a pessoa a saúde não está boa, botou o dia inteiro. O jejum não pode. Já o jejum para querer dobrar a Deus. Deus está de olho na sua intenção. Por isso lá em Isaías ele fala, o verdadeiro jejum é soltar o oprimido, é fazer justiça ao oprimido, não é o que vocês estão fazendo aí não. Não é? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a viver uma vida autêntica, não querendo mostrar para os outros, mas na nossa intimidade, na vida privada, no que eu penso, no que eu faço. Sabe que Deus está aprovando, né? A minha vida é secreta, aí que está o segredo.
teu pai que vem em segredo vai te recompensar. Deus vai abençoar. Ele é um pai muito bondoso e vai te abençoar também. Naquele que você às vezes está chorando lá quietinho, no seu canto secreto, e conversando com Deus, Ele está vendo tudo e vai fazer justiça e vai te abençoar. Que Deus abençoe você e a mim, pastor Humberto, William, todos nós, o Flávio, né? Fazer tudo para Deus. Pastor Ivaldo, quando era homenageado, aniversário, como sempre os pastores são, né? O dia do pastor, né? Ele agradecia e dizia, só falava assim, muito obrigado. Tudo o que fiz foi para Deus. Só. E Macário de Ptino, né, citado por Tozer, né, quando elogiado também, ele sempre dizia, só dizia isso segundo Tozer, os erros são meus. Que Deus nos abençoe. Muito bem, queridos. É uma alegria, né, podermos aprender da palavra do nosso Deus. Nós vemos nessa lição que Deus está de olho nas nossas intenções, nas nossas motivações. E hoje existe uma busca muito grande, né, pela aprovação dos outros, para a promoção pessoal. E nós percebemos que Jesus ele mostra, né, essa situação aqui, evidenciando que Deus está atento às nossas intenções e não à nossa falsa religiosidade. E a grande questão é, você realmente tem buscado a Deus de todo o teu coração? As motivações que te fazem buscar o Senhor são as motivações corretas? Nós precisamos nos vigiar a cada momento, né? Todos nós precisamos nos vigiar a todo momento, porque muitas vezes nós somos levados a motivações, fazemos a coisa certa, mas com as motivações erradas, né? Porque estamos buscando uma promoção, buscando uma evidência que não é nossa, deve ser a de Deus, né? Evidenciar sempre a Deus, buscar sempre glorificar a Deus. Você já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida? Se você ainda não fez, é importante que você faça isso. Essa é a maior decisão e a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Dizer, Senhor, eu não quero as promoções para mim, eu não quero as coroas para mim, eu quero glorificar o teu nome, me ajuda nisso. Porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Só com a ajuda de Deus é que nós vamos conseguir. Você já entregou a sua vida a Jesus? Já realmente está vivendo a sua vida para a glória e honra do Senhor e não sua, pessoal? Muitas vezes nós imaginamos que indo para a igreja, nós estamos fazendo algo muito importante. Mas se estivermos indo com a motivação errada, não estamos fazendo nada, né? E estaremos sim fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Então que nós possamos realmente refletir sobre essa lição, sobre tudo que nós ouvimos aqui e ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Eu quero passar agora aos pastores para suas considerações finais e nós vamos encerrar essa mesa de explanação bíblica com uma palavra de oração. Muito interessante que o problema que havia no Senhor Jesus é o mesmo que havia na época de Jeremias, não? O profeta disse aos profetas da época, que eram falsos profetas, não? Quem dentre vocês esteve no conselho do Senhor para que percebesse e ouvisse sua palavra? Quem esteve atento e escutou a sua voz? Essa palavra conselho, no hebraico, é sode, e também significa concílio e lugar secreto. Porque muitos profetas falavam coisas que Deus nunca mandou, não? Não tinham aquela intimidade com Deus, não estavam no lugar secreto, não estavam face a face com Deus. Só que falavam como se fossem profetas de Deus, que eram falsos profetas. Ele denuncia isso, não? Então, o falso profeta não tinha essa intimidade com Deus. É como disse alguém, não? Muitos têm uma vida na igreja ativa, muito intensa, mas em casa, como aquela história que a irmã era de outra igreja, do círculo da oração, era líder do círculo de oração, não? E um dia estava cheia a igreja, porque era aniversário do círculo de oração, estava cheia a igreja, cheia de mulheres, não?
E o filho de uns 10 anos mais ou menos falou assim, todo mundo estava ali, estava na frente. O menino com a mãe falou assim, ô mãe, por que você não ora assim em casa? Você nunca ora em casa. Nem para café da manhã, nem para quando a gente vai dormir. Você nunca, só ora aqui na igreja. Por quê? E ela ficou de todas as cores, porque a vida dela na igreja era pública, religiosa, mas em casa não tinha essa intimidade, não estava no lugar secreto, não? E o apóstolo Paulo, ele diz também assim, não? Que nós temos que ter cuidado como edificamos. O fundamento está posto, que é Cristo. Cristo é o fundamento. Tá? Agora ele fala assim, se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, de um lado, não? De outro, madeira, feno, palha, não? E sabemos que aqueles elementos preciosos são quando a pessoa age no espírito. Ouro, prata, pedra preciosa, não? Aquilo que a gente faz na carne, na vontade da carne, na nossa própria justiça, é madeira, feno, palha. E quando um dia passar diante do tribunal de Cristo, passar pelo fogo, o que fica da madeira, que fica do feno, que fica da palha? Não fica nada. São cinzas. E como disse o poeta, não? Mas se o ouro passa pelo fogo, a prata passa pelo fogo, a pedra preciosa passa pelo fogo, vira uma coroa, não? Recompensa que Deus dá para aqueles que são fiéis. Só que para nós, não há essa opção de procurar recompensa. Buscamos o reino em primeiro lugar e vem acrescentado, não? É acrescentado. Nosso alvo é a glória de Deus, não é nossa glória. Então, realmente, nós temos que recuperar isso e policiar, não? Policiar, não? Porque, como aquela história que o jovem seminarista se formou, virou pastor, e o pai dele era pastor. E ele era muito eloquente, muito eloquente. E na posse dele, deu aquela mensagem que todo mundo bateu palma. E ele desceu assim, todo inchado. Não? E o pai falou assim, ó filho, você subiu humildemente, tá? Deus usou a você. Sabe quem foi a primeira pessoa que deu a boa-vinda? Foi o diabo. Para encher seu cuidado, tem que ser humilde. A gente rouba, certamente, os holofotes que são para Deus, para nós, então cai em pecado. E isso realmente Cristo queria eliminar nos discípulos. Tinha que ser diferente, diferente. Então realmente aprendamos a policiarnos para que a gente não procure essa glória que não é nossa, é de Deus, sempre será de Deus. E então, seguindo a linha do pastor Humberto, eu deixo 1 Coríntios 10:31, que eu já citei antes. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é? No telefone eu disse a alguém, na fartura ou na necessidade, dá glória a Deus sempre. Mas eu estou sofrendo muito, dá glória a Deus. Eu estou com muita dor, dá glória a Deus. Eu estou muito feliz, dá glória a Deus. Sempre dê glória a Deus. Sempre agradeça, mesmo que você não entenda, agradece. Senhor, muito obrigado. Sei que o Senhor tem seus planos, seus propósitos, seus desígnios. Eu te dou glória. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Já já essa nuvem escura passa. Aliás, foi em nuvens escuras que Deus se revela a Moisés, né? Moisés não vê a glória. Ele ficava... A nuvem escura é bênção. Pela nuvem escura que vem também, tem temporal, vem a chuva. Então passa, depois vem o céu azul. Depois vem nuvem escura de novo. Dá glória a Deus. E nos 3 assuntos aí abordados, né? A questão da esmola, a ajuda beneficente, não fechar seu coração. A Bíblia sempre mostra isso. Veja lá no livro de Ruth, né? Na colheita, o que vai caindo dos feixes não volta para pegar. Deixa para o pobre, para o estrangeiro. Tomou um dinheiro emprestado, veja lá o ano da remissão. Se ele não pode pagar, perdoa a dívida. Sempre assim, Deus sempre trabalha. Porque na verdade Deus é dono de tudo. Nós somos, como diz o pastor Luiz Alberto, nós somos apenas zeladores do condomínio. Tudo é de Deus. Seja rico ou pobre, tenha muito ou pouco, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Né? Se eu quero o melhor para as minhas filhas, as netas, o neto, o William para os filhos dele, o pastor Humberto para os filhos dele, também as outras crianças também precisam. Você imagina se o William é um empresário, né, e ele paga para aqueles cargos,
E o pastor Humberto também, digamos, é empresário. Os dois são empresários. Digamos que a faixa salarial daquelas funções é R$3.000, pela lei. Mas o William Humberto, o pastor Humberto pensa assim, eu sou tão rico, tenho 10 fazendas, eu tenho muitos imóveis, por que eu não posso pagar o dobro ou o triplo para esses meus funcionários? Eu vou pagar, vou fazer as contas aqui. É uma forma de eu distribuir a minha riqueza, pagando 3 vezes mais do que eles ganham. Vou pagar 9.000 para cada um. Ainda com os encargos sociais, vou pagar. Vou pagar é uma forma de distribuir um pouco da minha riqueza. Será que esses funcionários vão querer perder esse emprego? Eu falo para os meus alunos lá. Não. Vai melhorar a vida dessas pessoas? Vai melhorar. Vai comprar um carro melhor, fazer uma compra melhor, uma roupa melhor, vai pagar uma escola, vai fazer uma série de coisas boas naquelas famílias com esse recurso. É isso que agrada a Deus. A gente tem a intenção de melhorar a vida do semelhante. Felizmente, esses países de terceiro mundo, como alguém já disse, os ricos geralmente se alegram com a miséria. E se alegram em ter um cinturão de miséria no entorno dele. Então você vai no Haiti, é um país pobre, mas tem lá uma elite que vive nababescamente. Né? Então você vê essas coisas e Deus não se agrada disso, Deus fica muito triste. Então, num país em que a riqueza é mais distribuída, você tem mais justiça social. Daí a importância do Evangelho, a da meritocracia, que é o caso dos Estados Unidos, né? Então, você trabalha e você vai ganhar com o suor do seu trabalho, que é o que a Bíblia ensina, né? Então, que nós, e mesmo assim, muita injustiça, mas quando a gente vê uma pessoa de posse que enxerga isso, é maravilhoso. Eu não sei quem é esse homem, eu sei que ele é de uma cidade aqui próxima, nem vou usar o nome da cidade porque é gente muito conhecida. E ele foi para São Paulo, pastor Humberto, William, irmãos, ficou muito bem de vida, muito bem de vida. E a pessoa que me falou, isso era lá da cidade. Várias pessoas ele levou, filhos de amigos dele lá da cidade, levou para São Paulo, pagou faculdade, deu emprego. Muita gente. Quer dizer, ele soube distribuir o que Deus deu para ele. Não ficou fugindo das pessoas, né, isolando. Então que você, que tem mais posses ou não, dê glória a Deus e faça a vontade de Deus. Não seja sovino, avarento, apegado às coisas materiais. Ter na oração um coração sincero para ser ouvido, não é? E jejuar quando necessário. Não use o jejum para fazer aí uma barganha. Mas o jejum, quando você tiver que jejuar, você vai saber, como eu já disse. Deus abençoe. Muito bem, nós estamos chegando ao término dessa mesa de explanação bíblica. Eu gostaria de convidar você a participar aqui conosco. Nós temos o privilégio de poder estudar essas lições também em salas, né, separadas por faixa etária, né, as mulheres estudam a lição com as mulheres, os homens com os homens, as crianças com as crianças. Então você é o nosso convidado especial. Venha participar conosco, nós estamos aqui na sede e também nas nossas missões e pontos de pregação. Entra lá no site da PIBPP, você verá lá o nosso boletim, todas as programações da nossa igreja, e será muito bem recebido aqui por nós. Será um prazer recebê-los aqui. Venha participar conosco. Temos aqui cultos aos domingos às 9 da manhã, onde temos a IBD, Escola Bíblica Dominical. E nesse final de semana, o próximo final de semana, nós teremos uma programação especial com as crianças. Todo terceiro domingo do mês nós temos uma programação especial com as crianças, que é amanhã Crescer em Cristo. Traga a sua criança, é muito importante para que ela aprenda sobre Jesus, sobre a Bíblia, e ela será muito bem recebida, é uma programação muito especial que nós fazemos aqui para as crianças. Então traga a sua criança,
às 9 da manhã, nesse próximo domingo, né? Vizinhos, parentes, netos, sobrinhos, traga-os para ouvir, filhos, né? Traga-os para ouvir da palavra do nosso Deus. E também à noite, às 19 horas, nós começamos aqui o nosso culto noturno. Venha participar conosco também. Será um prazer recebê-los. E também as nossas congregações e pontos de pregação, que está lá o endereço no nosso boletim, no site da PIBPP. Nós queremos agradecer a todos que estão participando dessa mesa de explanação bíblica, pastor Edson Borges, pastor Humberto Vargas Sedano, irmão Flávio na transmissão e no som, e a todos vocês que nos acompanham ou que irá nos acompanhar em algum momento. Nós vamos agora orar ao Senhor, pedindo a Ele, aliás, encerrando, né, essa mesa de explanação bíblica. Eu convido para essa oração o pastor Humberto Vargas Sedano, que faça essa oração final, e dessa forma nós encerraremos a nossa mesa de explanação desta noite. Amado Pai, obrigado por chegar a um novo fim de semana na Tua presença. Tenha misericórdia de nossas vidas, especialmente pedimos pelos doentes, Pai Celestial, também famílias enlutadas. Derrama também bênçãos sobre o Brasil para que haya restauração, haya transformação, haya salvação. Abençoa nossos pastores, abençoa nosso colegiado, Pai Celestial, também nossos diáconos. Abençoa também nossas crianças, atividades também que temos fim de semana, também início também de semana. Abençoa todos nós e mantém-nos na Tua presença. Guia-nos, que realmente sempre nos mantemos na Tua presença, na Tua palavra, cultivando aquela intimidade que a Escritura ensina, que o Senhor também demanda. Sempre no lugar secreto, fazendo Tua vontade, buscando sempre Tua glória, apenas Tua glória. Nós pedimos Teus favores, pedimos Tuas misericórdias, no nome santo e precioso do Senhor nosso Salvador. Amém.